Hola gente, ¿cómo están todos? Por ello, vamos a empezar nuestra clase de lengua española para el tercer año e sobre el Enem. Bom, pessoal, hoje eu vou trabalhar mais com a língua portuguesa, porque nosso foco agora vai ser mais baseado na gramática do que nas questões linguísticas. Nós estamos trabalhando com o terceiro ano, então nosso objetivo mais é a compreensão textual, a interpretação textual, gêneros textuais. Principalmente porque esse ano é um ano decisivo para vocês, porque já está na porta a prova do Enem. Diante de todas as circunstâncias, sem mudança do calendário, que eu acredito que vai mudar, mas é melhor a gente correr agora para que vocês não tenham problema, nenhum prejuízo na hora da avaliação, ok? Essa unidade se chama Repasso General Espanhol 1. Vamos trabalhar um pouco da gramática, porque se não conhece a gramática, não conhece as intenções do autor, não conhecem as estruturas da língua, acaba afetando a nossa compreensão textual, tá ok? Bom, Enem 2020. O Enem 2020 lança o edital, não houve mudança, o calendário continua o mesmo, a prova continua praticamente as mesmas estruturas. A única mudança que nós vamos ter recentemente foi a questão do Enem Digital. A Paraíba, em janeiro, perde o Enem Digital e agora retorna. São 100 mil vagas distribuídas por cidades, não sabemos ainda o quantitativo das vagas para a Paraíba, né? Lembre-se, você fez o Enem no primeiro ano, físico, no segundo ano, físico, e esse ano você pode optar pelo físico ou digital. A escolha é sua. Quem fizer um, não poderá fazer o outro. Também a segurança vai ser maior esse ano com a inclusão obrigatória da sua foto, tá? Lembre-se, algumas estratégias que eu venho utilizando com vocês ao longo de nossas aulas em janeiro, fevereiro, março, são as estratégias de leituras. Espero que vocês, nesse período de férias que vocês tiveram de 30 dias, tenham exercitado essas técnicas. Nos próximos vídeos eu vou retomar com vocês essas técnicas. Eu só não poderei fazer com vocês a leitura do texto, que às vezes discorre de um tempo que nós não temos. Lembre, a aula remota ela é bem mais prática, informativa do que prática no nosso contexto. Quando voltarmos às aulas físicas, presenciais, aí sim a gente faz essas técnicas. Próximos vídeos eu vou estar trazendo elas novamente para recordar para vocês, tá? Não se assustem. Bom, a primeira dica que eu vou trazer para vocês, nesse tempo em que vocês estão em casa, é que vocês façam a leitura de uma revista chamada Muito Interessante. Bom, essa revista Muito Interessante, ela sempre está presente em todos os vestibulares da região sul e do centro-oeste. O Enem também aborda muito as questões do Muito Interessante. Já caíram 6 questões sobre reportagens dela. Então, quando você ler essa revista, quando você tiver a oportunidade, né, de ter contato com essa revista, você vai melhorando sua qualidade de compreensão textual. Lembre-se, na prova do Enem, em línguas estrangeiras modernas, é compreensão textual. A gramática serve para que você consiga decodificar os símbolos e os signos que tem ali. Não adianta você apenas conhecer os vocabulários e não saber relacioná-los, principalmente com os conectivos, que são os conectores em língua espanhola, que estão aí para causar uma má compreensão dos textos, tá ok? Então a principal obrigação de vocês é começar agora a retomar as leituras, tá? E das primeiras coisas que eu queria que vocês lessem é essa revista do Interessante, essa unidade La Verdad del Coronavírus. Tema muito atual. A língua espanhola. O Enem não trabalha com apenas uma característica. Você trabalha com as interdisciplinaridades. Então a língua espanhola ela já trabalhou diversas vezes com a área de biologia, na área de saúde, na área de geografia, principalmente na história, quando a gente trabalha com as civilizações pré-colombianas. Então, a língua estrangeira moderna ela tem várias funções, entre elas a de compreensão do que está acontecendo na atualidade. Então, essa é a dica que eu trago para vocês hoje, tá ok? Mas vamos lá, fazer essa revisão, esse repasso. Como é que está dividido a nossa disciplina de língua espanhola para o terceiro ano?
ela foi dividida em frente única. O que seria essa frente única? Frente única significa dizer que vocês têm apenas um livro que é específico para vocês. Ele vai abordar todos os conteúdos que nós estudamos no primeiro, no segundo ano e reforçar o assunto do terceiro ano, com várias unidades. Enquanto no primeiro e segundo ano nós retomamos só 4 módulos por bimestre, para vocês é mais. São 8, é o dobro. E exercita também muita compreensão textual. Tá? Então hoje a gente vai fazer alguns comentários, é uma revisão bem superficial para vocês, já que vocês já estão mais amadurecidos na hora de compreender texto, mas na gramática não podemos pecar por omissão. O Enem está completando 10 anos, que tem línguas estrangeiras modernas, nunca caiu gramática, a gramática que cai é contextualizada, mas é necessário, como eu disse a vocês, fazer essa retomada. Eu sei que vocês estão estranhando um pouco por eu estar falando mais português do que espanhol, mas nessa modalidade eu preferi assim, ok? Então vamos lá. Lembre-se, sempre esteja com o seu livro próximo à hora de você estudar. Faço muita referência dos conteúdos e os exercícios que vocês têm aqui para fazer, ok? No terceiro ano, vocês já estão com a maturidade maior, então não é necessário a gente pedir para que vocês façam os exercícios. Encerrando a unidade, encerrando o módulo, as páginas seguintes, as 4, 5 páginas seguintes, só são de exercícios. Entre ele, exercícios do Enem. Essa é a única prova que nós teremos aqui no Nordeste. A prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Tanto o digital como o físico, tá ok? Então vamos nessa. Na unidade em Pensamos, nós estudamos o presente do indicativo, dos verbos regulares. Tá? O presente do indicativo nós já estudamos no primeiro ano, no segundo ano, e agora nós vamos retomá-lo para o terceiro ano. O presente do indicativo é o modo em qual as pessoas mais se comunicam, porque nós comunicamos mais falando as ações do presente, do agora. Vamos ler aqui ao lado, acompanhe o mouse, o que é que diz, o que é que traz o nosso material sobre o presente do indicativo. A gente fala presente, o agora, indicativo, certeza. Mas vamos lá ver o que ele está falando aqui sobre o presente do indicativo. Acompanhe. El verbo hablar está en el presente de indicativo. Tiempo verbal usado para indicar acciones que ocurren en el mismo momento en que se habla. Quando a gente fala sobre isso, ele pode expressar, além disso, outras coisas. Por exemplo, expressar frequência, ou para indicar hechos característicos ou habituales, similar como el português. A função do indicativo e o presente do indicativo é a mesma da língua portuguesa, tá? Existem verbos no presente do indicativo da língua espanhola que são mais diferentes do que a gente está acostumado com outras línguas, com o inglês, que é uma gramática bem simples, mais simples, mas a conjugação dos verbos ela continua sendo o mesmo, tá? Diferente do português, na língua espanhola nós temos apenas 3 desinências para conjugar. Terminação AR de um verbo tudo aquele que indica ação, fenômeno da natureza, que vocês já sabem. Então, palavras que terminarem AR, em ER e IR, na língua espanhola, são verbos. Diferente do português, que nós temos lá o verbo por, né, que tem uma outra desinência. Então, qual é o segredo e qual é a intenção? O que é que pode o Enem trazer para vocês com verbo? Ele pode estar trazendo um verbo no presente do indicativo, no imperativo ou no subjuntivo e dizer qual era a intenção do autor ao escrever no presente do indicativo, ou escrever com essas palavras, ou utilizar essa frase. Qual é a intenção dessa frase? Então vamos lá. Se for no indicativo é que tem certeza, ele quer alguma coisa. Se for no subjuntivo é possibilidade, probabilidade. No imperativo ele está mandando. Então quando o verbo é contextualizado, ele vai cair nesse fragmento, tá? Então aqui eu trouxe para vocês as 3 principais conjugações de verbo. O verbo hablar, recordar que palavras que iniciam ou que têm um H na língua espanhola, prestar atenção. Não sempre, mas em sua maioria, palavras que têm um H é porque naquela parte do H era uma letra F. Então vai a dica. Por exemplo, o verbo hablar,
Fablar, parlar, tá? Então, falar é o significado da palavra hablar. Então aqui, a desinência, verbos regulares, todo mundo já sabe como funciona. Você retira o radical, retira o infinitivo, tudo que sobrar depois do infinitivo é o radical. Em espanhol nós não chamamos de radical, chamamos de raiz. Infinitivo, chamamos de infinitivo. Então, por exemplo, o verbo hablar, acompanhe aqui com o mouse. O verbo hablar, deixa eu colocar aqui o marcador. O verbo hablar, primeira conjugação, segunda conjugação, hablar, segunda conjugação e terceira conjugação. São as únicas que existem na língua espanhola. Retirou isso do presente do indicativo do verbo regular, é só colocar a desinência. A desinência do verbo no presente do indicativo praticamente é a mesma para os três. Claro que existem algumas modificações. Por exemplo, hablar é yo hablo, yo como, yo vivo. Olha a desinência. Muito parecida, muito parecida. Para a primeira conjugação, tu hablas, tu comes, tu vives. Por que eu estou querendo que vocês prestem atenção nisso daqui? Porque na língua espanhola, o tu e o ele, e aqui vocês vão encontrar o usted, é pronome de tratamento. Então, quando eu quero falar algo informal, eu utilizo o pronome tu. Deixa eu marcar de outra cor aqui. Quando eu quero falar informal, toda a minha oração vai ser construída no tu, nessa parte do tu. Então, se eu estou falando com um amigo, eu digo, tu hablas espanhol? Com meu amigo. Tu comes carne? Com meu amigo. Tu vives em Brasil? Com meu amigo. Já quando eu quero falar, por exemplo, com o diretor da escola, com um professor que eu tenho respeito, ou qualquer outra entidade, aí eu vou falar na terceira pessoa, usted. Então eu digo, usted habla espanhol, usted come carne, usted vive em Madrid. Usted não significa você, usted significa senhor e senhora, é pronome de tratamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele pode dizer, num texto no Enem, uma questão como relação... qual foi a intenção do personagem ao falar com o pronome usted, de respeito, de empatia e assim sucessivamente, tá ok? Vamos continuar mais um pouquinho. Aqui estão os pronomes pessoais, como eu já tinha dito para vocês, os pronomes pessoais aqui, olha. Usted, como você está vendo, usted significa senhor e senhora, é pronome de tratamento. São 21 países, desses 21 países, temos que ter cuidado, por quê? Diante das circunstâncias dos 21 países, vocês podem encontrar pronomes informais diferentes um do outro. No caso, informal, na Espanha, eu trabalho com o tu e o vosotros para uma ação informal. Já na América, em grande parte da América, quase totalitária, o tu e o vos e ustedes é que são informais. Senhor, senhores é informal. Preste atenção no vos, porque o vos é uma variante rioplatense. Na Argentina, no Uruguai, em parte da Colômbia, eles se comunicam com o pronome vos. E a conjugação verbal também muda, e muda muito. A gente vai ver daqui a pouquinho, tá certo? Outro assunto que nós também devemos recordar são os artigos. A função do artigo é necessária vocês entenderem, porque na hora de compreender um texto, na hora de vocês analisarem um texto, existe uma regrinha chamada eufonia, existe a regrinha dos heterogenéricos que mudam os artigos. O artigo é aquela partícula que antecede ao substantivo, determinando seu número e gênero. Vocês já conhecem muito bem isso, tá? Cuidado! Para quem vai fazer o Enem, nós temos o artigo lo, que é um artigo neutro. O artigo lo é neutro, ele não funciona com o substantivo. Não é que o Enem vai trazer para vocês, dentro da gramática, a questão gramatical de qual é a função do lo. Não, ele só pode fazer um trocadilho e colocar um lo antes de um substantivo e esse lo ser um objeto indireto. E ele pedir
para quem citar lá no texto, dizendo quem é que citou essa frase, e você pensar que é o substantivo e na verdade é um objeto indireto, é uma coisa, uma pessoa relacionado a esse objeto indireto. Então muita atenção, tá bom? Bom, mais adiante, aqui nós temos as funções dos artigos, né, os artigos definidos. Olha aqui o artigo neutro, como eu tinha falado para vocês. Esse é o artigo neutro. Os artigos são masculino no singular ele, no plural los, feminino la e no plural feminino las. A função é a mesma. Por exemplo, hablar de algo que conocemos. El gato de mi vecina. Decir las horas. Es la 1:30. São as 3 da tarde. E assim sucessivamente. Assunto mastigado desde o primeiro ano. Não tem o que a gente sentir dúvida. E aí vem os artigos indefinidos, que é quando a gente não conhece a pessoa, a coisa que a gente está citando, principalmente os objetos. Hablar de algo que não conhecemos. Então, há um gato negro no telhado de minha casa significa que existe qualquer gato preto em cima do telhado da minha casa. Agora, se eu digo, el gato de mi mamá, aí eu sei que é o gato da minha mãe. El gato de mi mamá está no telhado de minha casa. Então, eu direcionei ao meu artigo, tá ok? Regra de orfonia, esse é um dos assuntos que a gente sentiu um pouco de dificuldade. Porque é algo que só existe uma particularidade na língua espanhola, né? Por exemplo, a palavra água, né? Aqui eu tenho uma palavra água. A palavra água é a que eles mais utilizam, isso em outros vestibulares, não no Enem, porque no Enem não utilizamos. Mas a palavra água é uma das palavras que nós mais utilizamos para comparar, neste caso, com a regra de orfonia. Por quê? Como é que funciona a regra de orfonia? A regra de orfonia funciona com substantivos femininos no singular, que comece com o H atônico, eu devo mudar o seu artigo lá, que a gente viu, se é uma palavra feminina, deveria ser lá. Olha, quando eu faço isso, eu devo mudar o meu artigo para que não haja cacofonia. A cacofonia é a combinação inarmônica. Só um pouquinho, deixa eu apagar aqui. É a combinação inarmônica dos fonemas. Então, por exemplo, quando eu digo la água aqui nessa situação, eu estou causando aqui uma cacofonia. E essa cacofonia aqui acontece do A para o A. Isso é cacofônico. Então, para evitar cacofonia, o que é que a gente descobriu? É que existe uma regra chamada regra de orfonia. Eu significa bom, fonia, som. Então, em vez de eu colocar o artigo feminino lá, eu devo substituir pelo artigo masculino ele. Preste atenção, a palavra não se torna, nesse caso, masculina. É apenas uma mudança que se fez para não causar mais a cacofonia. Em vestibulares passados, sem ser o Enem, se cobrou questões como essa, perguntando se a palavra se tornava feminina. E não, a palavra torna-se masculina do mesmo jeito. Perdão, se a palavra se tornava masculina. Não, a palavra é feminina. A prova está isso quando a gente coloca a palavra no plural, como está aqui, nessa situação, ela vai para o feminino. Então, el agua, las aguas, e assim sucessivamente. O outro é das conjunções, como a gente viu há algum tempo. Nós analisamos que as conjunções também, elas têm a regra de eufonia. Nossa conjunção Y, substituímos pela letra E, quando começar palavras com, acompanha aqui no quadro, com HI ou com I. Por exemplo, os artículos definidos e indefinidos. Tá? E assim sucessivamente. O mesmo acontece com a conjunção O. O que é uma conjunção, professor? É aquele termo que une duas orações. Tá? Eu posso juntar, eu posso selecionar um aditivo, outra seletiva. A adversativa também pode ser conhecida assim. Então eu tenho aqui o H, o O, que pode ser substituído nessa situação pela letra U. Nesse caso aqui, o O é a conjunção seletiva. Substituo por U quando encontrar com palavras que comecem com HO ou com a letra O. Nesse caso, o exemplo vai estar siete u ocho. Se for o inverso, continuaria normal, tá ok? Os heteros genéricos.
outro assunto que nós vimos também. Pessoal, preste atenção. Quando aparecer essa palavra atividade, são as atividades que a gente já fez no nosso material. É bom você dar uma olhadinha, reforçar se você fez, porque quando retornarmos às aulas, a gente vai estar cobrando de vocês, tá? Hétero significa diferente, genérico, gênero. Então, os heterogenéricos são palavras que em português são masculinas, em espanhol são femininas, ou vice-versa, tá? A origem da palavra no país, ela muda o seu gênero. Por exemplo, el árbol está lleno de manzanas. El árbol vem da palavra árvore. Em português é feminina, em espanhol ela é masculina. Pessoal, aqui eu dou uma paradinha. No segundo vídeo, a gente vai analisar o presente do indicativo dos verbos reflexivos.